Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, glórias ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, diante da presença do Senhor, diante de Deus, diante da palavra, onde o Senhor há dias colocou essa palavra no meu coração. Inclusive, eu tive o privilégio, aleluias, glória a Deus, de estar levando esta palavra ali em uma igreja, antes mesmo de eu postar no canal, porque já estava com essa palavra no meu coração há alguns dias, e daí, através de uma irmã, eu fui convidada. E como essa palavra já estava no meu coração, eu ali pude falar desta palavra, pude testemunhar grandes coisas que o Senhor, só o Senhor faz na nossa vida. E não podia deixar aqui essa palavra no canal para a edificação de vidas. Edificou a minha vida e creio em nome de Jesus que vai edificar a sua vida também, amém? Eu quero deixar com os irmãos Daniel algumas passagens, né? Porém, vamos em Daniel, capítulo 6, aleluias. É uma passagem muito conhecida, né? Sobre Daniel na cova dos leões, amém? E essa palavra, ela... Sempre nós temos uma revelação dessa palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A gente pode ler muitas das vezes, várias vezes a palavra, e naquele dia a gente tem uma interpretação, a gente tem uma revelação, e de outra vez nós vamos ler novamente, meditar, e aí vem outras revelações na nossa vida, aleluias, e é por isso que é uma palavra de Deus, ela se renova a cada dia, ela é viva, né? Ela é eficaz por causa disso, porque nós adentramos na palavra e ela flui de maneira maravilhosa quando ela é dada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então, Daniel na cova dos leões, pareceu bem a Dário, aleluias, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse o dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos a ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram ao rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tornaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer um mandamento firme, que qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém? Até aqui, irmãos, né? Tem mais para lermos, mas até aqui nos basta, porque o Espírito de Deus, ele disse algo ao meu coração sobre esta palavra, que veja que os presidentes, os demais presidentes, eles estavam procurando algo para acusar Daniel.
porque Daniel estava acima deles. Daniel sobrepujou, Daniel tinha um espírito excelente. Mas não era só por causa disso, né? Eles vejam que eles queriam tramar contra a lei do Deus de Daniel. Amém? Então, eles não estavam perseguindo Daniel, somente Daniel, mas eles estavam querendo algo contra a fé de Daniel, contra as orações de Daniel, contra a obediência de Daniel. Eles queriam achar algo contra o Deus de Daniel. Aleluias. Então, nós percebemos que quando nós temos Deus na nossa vida, as pessoas, elas nos perseguem exatamente por causa disso, por causa do que vive em nós, por causa do que reina em nós. Amém? Mas eu quero deixar essa meditação, essa palavra, essa revelação que Deus me deu, porque eles queriam algo contra o Deus de Daniel, porque eles viam Daniel orando. Aleluias, glória a Deus, porque com certeza, se eles estavam tramando, queriam atingir Daniel desta forma, é porque Daniel era um exemplo de homem de Deus, exemplo de oração, né? E Daniel, a Bíblia diz, na palavra dele mesmo, diz que Daniel orava 3 vezes por dia, né? Então, quando vocês tiverem um tempinho, que vocês forem ler todo o capítulo, vocês vão ver que Daniel, mesmo ele sendo proibido, né? Mesmo querendo proibir Daniel, o que Daniel fez? Ele continuou orando. Ele foi para a janela e continuou orando. Aleluia, 3 vezes ao dia. Então, eles já tinham visto esse exemplo de Daniel de oração, com certeza, porque eles foram exatamente contra aquilo que Daniel fazia, orar. Aleluias. E nós percebemos e temos certeza disso pela palavra, porque contra a lei do seu Deus. Então ele sabia o Deus que Daniel servia, eles sabiam que Daniel orava, eles sabiam que Daniel era um homem de Deus. Então, irmãos, eu quero trazer uma revelação para vocês, aleluias, para dizer que nós vencemos as batalhas da nossa vida através da oração, através do jejum, através da obediência, né? Através da nossa perseverança é que nós vencemos contra as nossas lutas, as nossas tribulações, as perseguições, as angústias, as aflições, na oração, no jejum, na obediência, né? Que Daniel e muitos outros na Bíblia conseguiram vencer, e foi através da oração, do jejum e da fé que muitos conseguiram vencer. E é assim que nós, como servos de Deus, conseguimos vencer as nossas batalhas, através das orações, através da fé, através da obediência. Então, veja que nesse capítulo, Daniel, ele é guardado pelo Senhor na cova dos leões. Aleluias, porque ele continuou obedecendo a Deus, ele continuou temendo a Deus, mesmo diante dessa afronta, mesmo diante dessa perseguição, ele continuou fazendo as orações dele por quê? Porque ele não temia. Aleluias, ele não temia o que o homem pudesse fazer. Glórias a Deus. E aí nós vemos também Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens tementes a Deus. Eles foram para a fornalha do fogo ardente, mas nada aconteceu, porque mesmo diante do edito do rei, eles continuaram confiando que Deus iria livrá-los. Aleluias. Então, eu quero dizer que na vida de nós, como crentes, como os cristãos, como tementes a Deus, não existe mais nada
poderoso do que a nossa oração, do que o jejum e do que a nossa obediência a Deus. Amém? Nós vamos também ver a passagem de Esther 4:14. Amém? Depois os irmãos, se puderem ler também, para não se esticar muito, eu quero dizer para vocês, o povo dos judeu estava sendo ali ameaçado por Amã, aleluias, e Amã iria matar todos os judeus. Então Esther, sabendo disso, a rainha Esther, sabendo disso, ela faz o quê? Ela levanta, aleluias, um jejum e oração de 3 dias para que ela pudesse ir até o rei e pedir ao rei para que não fizesse o que Amã queria que acontecesse com os judeus. E foi no jejum que a rainha Esther conseguiu vencer. Aleluia! Ela disse a Mardoqueu: vou eu jejuar e peça ao povo que jejuem junto comigo. Aleluias! Por 3 dias Esther jejuou por causa do quê? Por causa que havia ali uma perseguição contra o povo judeu. Mas o que ela fez? Ela não se desesperou. Ela apenas fez um jejum. Aleluias! E por causa do jejum da rainha Esther, o povo tanto Mardoqueu foi livre da forca, como o povo judeu também foi livre da morte, né? Aleluias! Então, irmãos, foi através da fé, através da oração, através do jejum, através da nossa obediência que nós conseguimos vencer. Ainda que muitas das vezes nós estejamos fraquinhos, ainda que muitas das vezes a luta às vezes é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não tenha força para orar. Mas se nós continuarmos persistindo, se nós continuarmos orando, se nós continuarmos na presença de Deus, tem vitória, tem livramento, tem conquista, tem maravilhas de Deus, tem livramento de Deus, tem poder de Deus, tem manifestação da parte de Deus. Amém? Olha, glória a Deus. Ali Lázaro estava morto, aleluias, há 3 dias, e as irmãs dele, Marta e Maria, achavam que não tinha mais jeito, que não iam conseguir vencer, que não iam conseguir ver mais o irmão. Aleluia. Agora eu quero dizer de obediência, eu quero dizer de persistência, porque Marta e Maria, por mais que elas estivessem ali sem esperança, mas elas continuaram crendo, talvez não na ressurreição como Deus fez, como Jesus fez, mas elas estavam ali ainda com a esperança de que Jesus pudesse fazer alguma coisa, porque até quando ele fala assim, se creres, verás a glória de Deus. Então, Deus manifestou ali, Jesus manifestou a glória dele, porque no fundo do coração, no íntimo do coração, elas creram, com certeza, aleluias. Então, Deus, ele tem um momento certo de chegar na minha vida e na sua vida, e ainda que nós achamos que aleluias, aleluias, que não vamos conseguir vencer aquela barreira, aquela muralha, aquela luta, aquela tribulação, aquela prova, mas o Senhor, ele chega na hora certa, porque ele chegou, aleluias, na cova dos leões, na hora certa, aleluias, porque quando Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, Deus já estava lá. Deus já tinha fechado a boca dos leões. Então ele não chegou depois que Daniel foi para a cova, ele chegou antes. Amém? Os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, ali na fornalha do fogo ardente, Deus já estava lá, guardando a vida deles. Porque se nós pensarmos, aleluias, quando jogaram eles lá na fornalha, Deus já estava lá. Aleluias, porque os outros homens que fizeram isso contra eles, quando eles chegaram perto da fornalha, eles já foram mortos, queimados. Amém? Então Deus já estava lá. Aleluias. Então Lázaro, quando morre e Jesus chama ele, é porque Jesus já estava lá em cima,
Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele já estava, ele já tinha chegado na ressurreição de Lázaro. Porque quando ele fala assim, Lázaro sai para fora, é porque, aleluias, glória ao nome do Senhor, ele já estava, aleluias, ele já tinha levantado Lázaro, glória a Deus. Quando ele chamou Lázaro, ele já tinha feito a obra da ressurreição, porque Lázaro já tinha ouvido a voz do Senhor para poder ressuscitar. Oh, aleluia! Então Deus chega na hora certa, na minha vida e na sua vida, amém? Eu quero também dizer de uma impossibilidade que, aos olhos humanos, quando o mar se abriu, quantas vezes a gente pensa que não tem mais jeito as coisas da nossa vida. Ali o povo de Deus, achando que era o fim, que era simplesmente não tinha mais como, o que fazer diante daquela situação, os inimigos atrás. Olha que grandeza de Deus. E aí Deus chega e abre o mar para eles passarem. Aleluias. Deus, ele sempre tem um propósito nas nossas lutas, nas nossas tribulações. Ele sempre tem um propósito da manifestação da glória de Deus. Mas é de qualquer jeito? Não é, irmãos. É orando, é jejuando, é perseverando, é obedecendo. Muitas das vezes a gente está gemendo ali na nossa prova, como aconteceu na minha vida. Oh, aleluias. Mas o Senhor, ele chega na hora certa para resolver a situação. E por esses tempos atrás, eu estava passando por uma situação difícil, uma situação que eu achei que não tinha mais jeito. E ainda quando eu achei que não tinha mais jeito, que chegou um algo que poderia dar um jeito, aconteceu um outro algo que tirou esse algo, aleluias. E aí eu falei, agora é o fim. Pensava comigo, né, na minha incredulidade, na nossa fraqueza carnal. Aí eu falei assim, nossa, e agora? Pensei comigo, e agora? Agora é o fim, e agora? Não tem mais jeito. Mas vou dizer algo para vocês. Eu continuei clamando, chorando, muitas das vezes. Oh, aleluia! Eu não tinha nem palavras para orar. Eu só me ajoelhava diante do Senhor e chorava, chorava, chorava. Aleluia. Quando eu pensei que não tinha mais jeito, o Senhor chegou na minha vida. E fez de maneira tremenda milagres acontecerem na minha vida, grandiosos. Aleluia. Se eu for contar o testemunho, vai ficar muito extenso, muito tempo. Mas eu quero dizer para vocês que Deus é fiel, que na nossa oração, na nossa obediência, na nossa fraqueza às vezes, mas com o coração quebrantado, contrito, temente, esperando no Senhor, Ele chega. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua prova, qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é. Mas Deus sabe. Ele vê tudo, Ele está em todos os momentos das nossas vidas e Ele pode todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, que você continue orando, jejuando, obedecendo, permanecendo na presença do Senhor, porque Ele chega na hora certa. Amém? Tem muitas outras coisas, aleluias, que poderia ser dito neste momento, mas não. O Espírito Santo, ele sabe até onde a gente pode aguentar. O Espírito Santo, ele, aleluias, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que eu estou passando, o que eu passei, o que você vai passar, ele sabe de todas as coisas.
Somente uma coisa eu te digo, na certeza do grande testemunho que é a minha vida. Como serva de Deus Altíssimo, não desista. Continue orando, continue jejuando, continue obedecendo a Deus. Continue se guardando, se santificando. Continue indo para a sua igreja. Continue na sua pouca força, buscando ao Senhor, crendo que Ele é um Deus de milagre, que Ele é um Deus de poder e que Ele, se você continuar clamando, orando, jejuando, se consagrando, Ele vai chegar na hora certa para resolver a situação, muitas das vezes que nós não achamos que tem mais jeito. Mas nós servimos a um Deus do impossível. Ele fala assim para Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Então nós temos que crer que Deus, Ele trabalha em nosso favor, porque a palavra afirma isso. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, o que esperam no Senhor tem as suas recompensas, o que espera no Senhor, Deus trabalha, Deus age, Deus faz. Então continue orando, continue buscando, continue jejuando, continue se santificando, continue esperando o Senhor, porque breve Ele vem buscar a sua igreja. E as lutas que nós estamos passando por esses tempos é porque o Senhor está próximo de voltar e Ele quer, aleluias, Ele quer nos moldar, porque Ele quer nos levar para o céu. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, grandes lutas, grandes tribulações, o povo de Deus tem passado, porque há um propósito para Deus nos preparar, porque nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito. Deus vai nos espremer para que nós possamos vencer. Amém? Vencer na fé, vencer na presença, vencer na perseverança, vencer na obediência, porque dessa forma, se nós acharmos que Deus vai fazer tudo aquilo que a gente quer, ou que nós vamos entrar no céu de qualquer jeito, não vai ser assim, irmãos. Nós vamos passar na peneira. O Senhor vai nos provar o tempo todo, porque Ele quer nos aprovar para nos levar para o céu. E não é de qualquer jeito que nós vamos chegar lá. Nós vamos sendo a cada dia mais lapidados pelo Senhor, para que nós possamos, dia após dia, buscá-lo, que nós possamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras atitudes, que nós venhamos a não buscar revelações, oba-obas na presença de Deus, não, que nós venhamos realmente adorá-lo em espírito e em verdade e venhamos também obedecê-lo, nos guardando do mal, nos guardando do pecado, das vontades e dos prazeres da carne, porque nós não vamos entrar no céu de qualquer forma. Amém? Então creia que Deus, Ele vai chegar na sua vida na hora certa, na sua prova na hora certa. Tudo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. E Ele promete e garante para mim e para você vitória na presença, na oração, na obediência, no jejum, no clamor. Ele promete para mim e para você vitória. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora esta pessoa, meu Deus, que ouviu esta palavra. Eu não sei o que ela está passando, mas eu creio que o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Mas em nome de Jesus eu te peço agora que o Senhor alcance essa vida, alcance esse coração, essa mente, repreenda toda ação do mal, repreenda todo espírito de desânimo, tudo aquilo que vem fazer para que eu e ela, Senhor, venhamos sair da Tua presença, desistir dos nossos sonhos,
das nossas orações, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo agora que neste momento o Senhor, meu Pai, alcance, toque do alto da cabeça, a planta dos pés essa vida. Em nome de Jesus, Pai, repreendendo todo mal, dando a ela agora, Pai, uma injeção de ânimo, de força, uma injeção, Senhor amado e querido, para que ela continue prosseguindo na tua casa, na tua presença, na tua palavra, Pai, para que ela não venha desfalecer e sim perseverar, para que ela alcance vitória, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Agradeço aqui por esta palavra ao Espírito Santo de Deus e te peço, compartilhe esta palavra, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e que você possa ser abençoada através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.